Vamos lá, dando sequência aqui. Obrigado ao Isaac Guanabara. Senhor Tiago Busnello, da Ingeteam, né? Vai falar sobre string centralizado e string distribuído. Tiago, vem para cá, por gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoras. Prazer estar aqui com vocês, num evento presencial. Fazia tempo já que eu não participava, né? Mais de um ano. E eu acho que é importante a gente estar aqui trocando experiência, trocando um cartão, trocando conhecimento, né? Bater um papo. Senti muita falta desse contato, né? Tá legal. Bom, meu nome é Tiago Busnello, eu trabalho como gerente de vendas no setor de geração de energia solar fotovoltaico na Ingeteam. E hoje são 20 minutos apenas, então eu quero passar mais uma mensagem para vocês do que fazer aqui uma apresentação muito técnica, né, com desenvolvimento muito técnico. Não temos tempo para isso, eu acho. Então, essa mensagem que eu quero passar para vocês, a gente vai desenvolver ao longo da minha apresentação. Primeiro, eu gostaria de fazer uma introdução, né, da Ingeteam no Brasil, do histórico da Ingeteam no Brasil, no mundo, o que a gente já fez e o que a gente tem para fazer. Tá? Depois disso, eu vou fazer um estudo comparativo de inversores de string centralizados e distribuídos. E vou mostrar para vocês aqui um caso real que a gente tem com um inversor de 160 kW nosso. Tá? Começando pela apresentação da Ingeteam. A Ingeteam é uma empresa multinacional espanhola. Tá? Ela tem mais de 75 anos aí de mercado. Nós nos definimos como uma empresa de eletrônica de potência, que é aplicado a vários segmentos, desde tração, conversão de energia, na área naval e também na área de transmissão de energia. Aqui no Brasil nós temos principalmente na área de energias renováveis e também inversores fabricados também para a área de eólica, solar e também produtos para a área de transmissão de energia. Tá? No segmento solar, nós temos mais de 20 anos de experiência no mundo. Tá? Temos aqui 22 gigawatts de potência instalada, só em energia fotovoltaica, no mundo todo. Temos aí mais de 750 megawatts de plantas fotovoltaicas monitoradas com o nosso sistema SCADA. A gente tem aí mais de 7 gigawatts de energia, né, controlada com o nosso PPC, o Power Plant Controller. Então, nós não temos apenas a parte de eletrônica de potência, também temos aí a parte de controle e monitoramento. Temos inversores centrais, string, nas potências nominais que vão até 7,2 megawatts. Soluções integradas em média tensão também, que a gente vai passar por ela também aqui. Sistemas PPC, SCADA, sistemas de gerenciamento de energia e controle. A parte de armazenamento em baterias também nós temos aqui. Modelos de simulação e também a gente oferece serviços para os nossos mercados, né? Na parte de operação e manutenção. A gente faz também operação e manutenção de usinas solar fotovoltaica e eólica. A gente está presente em mais de 24 países. Nós temos 4 fábricas no mundo: Índia, Estados Unidos, Brasil e Espanha. Investimento em P&D. A gente tem 5% do nosso faturamento anual investido em pesquisa e desenvolvimento. E é importante frisar também que os primeiros projetos, né, de plantas, usinas de geração solar fotovoltaica no mundo, em escala comercial, é claro, a Ingeteam participou, né, os primeiros projetos na Itália, Espanha, Portugal e assim por diante. No mundo, a gente tem mais de 4.100 colaboradores. Tá? No Brasil, vamos falar um pouco da nossa estrutura aqui no Brasil. No Brasil, a gente está desde 1999, chegamos aqui
e aplicamos os nossos produtos, principalmente na área industrial, no setor industrial, como siderurgia, né, nos laminadores e assim por diante. Fizemos essa transição para o mercado de energias renováveis ao longo do tempo. Temos aqui uma área de fabricação de 6 mil metros quadrados, temos mais de 125 empregados, e nessa fábrica que nós temos aqui no Brasil, que fica em Campinas, nós fabricamos os nossos inversores centrais. Seriam aqueles inversores montados em painéis acima de 1 megawatt. Nessa fábrica em Campinas também fabricamos nossos inversores eólicos. Temos também no Brasil uma equipe de pesquisa e desenvolvimento. Essa equipe ela trabalha em conjunto com a Espanha. Os projetos, originalmente, eles são espanhóis, mas nós fazemos essa nacionalização, né, ou tropicalização. É um projeto que vem da Espanha, a gente faz poucas adaptações aqui, qualquer alteração no projeto desses inversores tem que ser autorizados pela Espanha, e ela tem que ser consultada também. No Brasil, a gente fabrica inversores solares, acima de 1 mega, e inversores eólicos também. Bom, isso aqui é uma planta, né, a planta de Itauá, ela já foi mencionada aqui anteriormente, mas é uma planta bem emblemática, né? Foi a primeira planta solar fotovoltaica conectada à rede na América Latina, a primeira do Brasil. Na época foi uma planta de 1 megawatt pico. Nessa época, por volta de 2010, o preço do módulo fotovoltaico de 230 watts chegava a R$2.000. Então era um outro cenário, uma outra situação de mercado. Para vocês terem uma ideia, já teve uma apresentação anterior comentando sobre essa planta, que era uma planta inicialmente de 50 mega. Essa planta ela foi idealizada por uma empresa que se chama MPX, não sei se vocês conhecem. Alguém conhece MPX? Que faz parte de um grupo chamado EBX. Não sei se vocês se recordam do grupo EBX, é do Ike Batista. Então, inicialmente, foi idealizado pela IBX esse projeto. Hoje é da Eneva, tá? Mas é interessante a gente ver aqui o tamanho dos inversores para uma planta de 1 megawatts, tá? Mas é uma planta que já está aí completando seus 10 anos. Isso é importante a gente ressaltar que já passou por 2 vezes o período de garantia. Nós ainda estamos atendendo com spare parts, com manutenção. Então, é esse histórico que é importante aqui deixar para vocês, essa mensagem. Então, a gente tem caso comprovado de uma usina solar fotovoltaica no Brasil com 10 anos, passando 2 vezes pelo período de garantia, em pleno funcionamento e cliente satisfeito. Outros projetos emblemáticos aqui, chamada 13 da ANEEL, da Copa do Mundo, onde a gente fez aqui alguns estádios, né? Foram mais que esses projetos, nós tivemos outros projetos também, mas esses eu trouxe aqui para a gente analisar. São projetos bem emblemáticos também. A gente tem aqui, desde uma usina montada no estádio, né, no Maracanã, no estádio do Mineirão, na Arena Pernambuco, já uma usina em solo. Então, tem essas diferenças. Depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessas diferenças, aí, nessas particularidades. Mas a gente pode ver que os inversores da Ingeteam instalados ali, provavelmente debaixo da arquibancada, o outro inversor ali numa sala de inversores e o outro em container. Tá? Então, inicialmente, nós tínhamos essas opções e fizemos esses projetos aqui. Outro mercado que é muito importante, a gente participa e nós somos muito fortes, seriam de usinas, né, de geração centralizada. Então, é importante ressaltar, a gente tem um track record, um histórico muito atraente aí, né, dessas usinas solar fotovoltaicas. Aqui é um projeto de Guaimbê, de 150 megawatts, em São Paulo, feito pela Ingeteam. Bom, vamos entrar aqui no nosso tema propriamente dito, tá? Que seria o string centralizado versus string distribuído. Primeiro vamos separar aqui o objeto e colocar algumas premissas aqui do nosso comparativo. Tá? Premissa 1,
que tipo de planta que eu estou utilizando para fazer esse comparativo? Seriam plantas solo, conectadas à rede de média tensão da distribuidora, acima de 400 kW. Não estou considerando plantas com uma aplicação específica como essa do Mineirão. Nesse caso do Mineirão é bem emblemático. A gente pode ver ali que cada conjunto de painel daquele, cada face daquela tem uma posição referente ao sol. Então, a gente nunca consegue ter o melhor desempenho da geração de energia nessa planta solar fotovoltaica, justamente por essa característica. Não é esse tipo de planta que eu estou fazendo o comparativo aqui. Tá? Curioso também nesse projeto, o Mineirão é tombado pelo patrimônio histórico. Então, não se pode alterar o projeto arquitetônico, tá? desse monumento. Outra coisa, as pessoas, né, não podem olhar para o estádio Mineirão e ver as placas, né, os painéis fotovoltaicos. Então, foi um desafio fazer essa usina, porque tem muito sombreamento, como vocês veem ali naqueles nichos, né, e tem muitas posições em relação ao sol. Tá? Outra coisa, no projeto de Itauá, nós utilizamos aqui centro de transformação de energia dentro de uma central de alvenaria, né, e uma sala de painéis para acomodar todos os inversores de frequência. Não é isso também que a gente está entrando aqui no nosso comparativo. Tá? Hoje em dia nós temos aqui o nosso skid, que ele pode ser montado ao ar livre, tá? Com transformador, a parte de média tensão. Hoje é muito mais fácil, muito mais simples a gente instalar, né, e comissionar esse centro de conversão, de transformação de energia. Tá? Bom, para esse comparativo, estamos utilizando aqui o inversor Engecon Sun Power de 160 kW, da linha Pro. Tá? Por que nós estamos utilizando ele nesse estudo? Esse inversor ele tem IP65, então ele pode ser instalado ao tempo. A corrente string, né, por cada string dele é 20 amperes, atendendo à necessidade dos novos módulos aí que estão sendo lançados no mercado. Ele tem protetor de surto também, classe 2, na entrada DC e na saída AC. Tá? Então, ele tem aí uma string box praticamente integrada dentro do próprio inversor, com uma seccionadora também que a gente pode ver no circuito ali. Tá? Para esse tipo de comparativo, a gente tem um paradigma, tá? Que é a infraestrutura na rede de comunicação dos inversores com o centro de controle. Ele sai mais caro, não sai, eu tenho que utilizar repetidores ou não, eu tenho que transformar em fibra ótica para se comunicar com eles no campo ou não. Meus cabos DCs, eles podem ser, eu posso ter maior quantidade nos cabos DCs ou nos cabos ACs, né, o lançamento de cabos. Então, esses são os paradigmas desse tipo de comparativo. Tá? E é um comparativo bem específico, estamos falando aqui de usinas, solo, uniforme, acima de 400 kW. A usina solar fotovoltaica que a gente vai usar para fazer esse comparativo é uma usina de Carioba, tá? De 1,12 megawatts. É uma usina que fica em Americana, no interior de São Paulo, é da CPFL Energia. Hoje tem um braço que se chama Envo, né? A potência nominal é de 1,12 mega. E o curioso é que ela aproveita a própria rede e as instalações e o terreno, né, de uma antiga usina termoelétrica que existia nesse mesmo complexo. Vamos entrar agora no string centralizado. Bom, nesse tipo de instalação, os inversores ficam instalados próximo ao centro de transformação. Tá? Então, eu trago os cabos DCs até os inversores, e os inversores eles estão concentrados muito próximo ao centro de transformação de energia. Então, aqui a gente tem algumas fotos desses inversores, numa sala de inversores.
concentrados, e isso tem prós e contras, né? Nesse caso, a infraestrutura de rede é muito fácil de ser instalada, com baixo custo. Os inversores estão muito próximos, né? Então você pode utilizar ali um switch e cabo Ethernet comum, que você consegue fazer essa comunicação. Vamos lá para o próximo. Basicamente, ele ficaria nesse layout, nessa planta solar fotovoltaica, tá? Nós teríamos aí as string boxes e os nossos inversores instalados ali próximo ao centro de conversão, né, de transformação de energia, de média tensão. Vamos falar agora desses pontos, né, que o nosso inversor tem na parte de comunicação de rede. Tá? No nosso inversor, a gente tem aqui dois conectores RJ45, tá? Que funcionam como portas repetidoras. Então, isso facilita a instalação em grandes distâncias. Tá? E aqui a gente entrando nos inversores strings distribuídos em campo. Nesse tipo de instalação aqui, os inversores ficam instalados próximo das strings no campo. O inversor é integrado por um cabo de baixa tensão até o centro de transformação. Então, utilizo menos cabos DCs e um comprimento maior de cabo AC. Esse inversor, como ele é um IP65, eu posso instalar ele diretamente ao tempo, como na foto aqui, né? Então, basicamente, ele ficaria distribuído dessa forma, utilizando as próprias caixas strings do inversor, né, integradas no inversor, distribuídos aí na usina solar fotovoltaica. Nesse caso aqui, eu posso fazer aqui uma conexão em cascata, utilizando um inversor de 160 kW Pro. Ou eu posso também fazer uma solução ponto a ponto, se eu tiver um switch gerenciável. Então, isso pode trazer uma redundância para a sua conexão de rede dos inversores. Aqui está a disposição dos inversores numa planta, numa usina solar fotovoltaica. E aqui eu posso também aplicar nele uma conexão Wi-Fi, que já é integrada no inversor de 160 kW. Tá? Eu preciso só adquirir um opcional, que seria um opcional Wi-Fi, para fazer a comunicação em rede mesh, com distâncias de até 210 metros entre o roteador e o último inversor. Então, aqui a gente tem um exemplo, aqui embaixo, um exemplo de uma planta, uma usina, né, com o nível dos sinais, né, em Wi-Fi, que varia ali de 50% até 60%. E aqui o nosso quadro final, o resumo daquilo que a gente viu e comparou. Tá? Então, por exemplo, numa usina com os inversores centralizados, né, os inversores string centralizados, os cabos strings, a gente vai ter maior comprimento, na distribuída, menor comprimento. Os cabos de baixa tensão, entre o inversor e o centro de transformação, menor comprimento no centralizado e maior comprimento no distribuído. Solução de monitoramento, solução simplificada no caso do centralizado. Tá? E na solução distribuída, customizada, utilizando a porta RJ45 do próprio inversor de 160 kW. Custo na instalação, maior custo de instalação devido ao maior volume de cabos instalado em infraestrutura. E menor custo de instalação por reduzir os cabos DCs. Custo de instalação abaixo de 400 kW é muito semelhante. Tá? Então, é por isso que a gente está fazendo um comparativo aqui dessa planta, dessa usina, acima de 400 kW. Vai ter maior custo de instalação no centralizado e um menor custo de instalação no distribuído. E voltando para a planta de Itauá aqui, eu diria para vocês que se fosse hoje que nós estivéssemos fazendo esse projeto, nós utilizaríamos os inversores SunPro de 160 kW com a comunicação Ethernet RJ45, ao invés desses inversores centralizados. Muito obrigado, senhores, pelo tempo, pela atenção de vocês. Está aqui o meu contato.
E depois a gente pode tomar um café, bater um papo e aproveitar esse tempo aí juntos aí. Tá legal? Obrigado, viu? Muito obrigado ao Thiago Busnello, que esteve conosco aqui da Ingeteam.